Olá, eu sou André do Contrato PJ. Fala uma coisa, por acaso você já foi pesquisar na internet como que faz para trabalhar como PJ e acabou saindo mais confuso do que quando começou? Eu vou te explicar rapidinho por que isso acontece e como no fundo esse assunto é simples, para você nunca mais ficar confuso nem em dúvida sobre isso. Bora lá! No Brasil, a legislação tributária tem uma amplitude muito grande. Tem várias coisas similares que atendem ao mesmo objetivo. Você tem, por exemplo, 4 ou 5 regimes tributários, entre eles o Simples Nacional e o MEI, que você já deve ter ouvido falar. Tem vários tipos de constituição de empresa, que é um outro assunto. Enfim, quando a gente cruza tudo isso, a quantidade de possibilidades é gigantesca. E um contador, por sua vez, por mais que ele seja competente, por mais que ele haja de boa fé, ele acaba meio que por osmose, sem querer, descarregando toda essa informação nos seus clientes, pelo que ele fala ou pelo que ele escreve. Por isso que quando a gente faz uma pesquisa rápida na internet, surge tanta informação no mesmo texto que a gente não consegue organizar. Agora, qual que é a boa notícia? Dentre esse mar de possibilidades, tem uma delas que é ideal para aqueles profissionais que no fim das contas são assalariados e só querem tirar um CNPJ para emitir nota fiscal para a empresa que eles trabalham. Como é o meu caso, eu acredito que seja o seu caso também. E quando eu faço isso, o que acontece? Se você for ver os outros vídeos aqui no canal, você vai ver que tem comentários do tipo: nossa, eu estava procurando há tanto tempo, só você me ajudou a entender o que é isso, melhor explicação do YouTube, era isso que eu estava precisando, parabéns pelo vídeo. A gente só está fazendo uma explicação com foco naquilo que você tem interesse. Mas enfim, qual que é essa combinação ideal para profissionais PJ? Resumidamente, seria presta atenção, uma microempresa individual no Simples Nacional. Para você entender o que isso significa, eu gravei um outro vídeo, eu vou deixar nos cards aqui, onde eu explico cada campo que você precisa preencher para abrir o seu CNPJ e o porquê preencher dessa forma. Quando você chegar num computador com aquele checklist, a coisa fica bem mais fácil, porque ele vai saber o que você precisa e você vai saber muito bem o que está fazendo. E os dois economizam pelo menos umas 2 horas de conversa. O outro assunto super frequente e talvez até mais importante é: quanto de imposto eu pago trabalhando como PJ? Eu vou responder essa pergunta nesse vídeo com uma conta de padaria. Resumidamente, você pode cravar 10%. 10% do seu faturamento bruto. O que compõe esses 10% aproximadamente? Em primeiro lugar, tudo que entra na sua empresa, você precisa pagar 6% do valor como impostos da sua PJ. Então, entrou 10 mil reais, você paga 600 como imposto da PJ. Só que não para por aí. No dia a dia, você precisa fazer algumas declarações contábeis que impactam lá no seu imposto de renda pessoa física. Tá? E na pessoa física não tem um valor exato para a gente cravar, porque tem aquela tabelinha da Receita Federal, então não é um valor exato, mas tem uma certa variação. Só que na pessoa física a gente vai ter de 2 a 3%, 2 a 3% aproximadamente de imposto. Então, somando tudo, a gente chega lá em 9%, arredondemos para 10% para ficar mais fácil de raciocinar. Agora, eu gravei um outro vídeo, vou deixar nos cards também, onde eu explico na lousa, passo a passo desse cálculo, para você entender a lógica dele. Como eu gravei em 2019, talvez algum resultado não esteja batendo no centavo, porque todo ano tem aquela atualização que o governo emite. Só que a lógica geral, o resultado geral por trás da fórmula continua válido. E a reforma tributária que tanto tem se discutido recentemente não afeta em nada, não muda em nada aquela fórmula. Então você pode confiar nela, ok? Depois da pandemia, começou a ficar cada vez mais comum a gente ter colegas trabalhando para outras cidades, para outros estados e até para o exterior. E é aqui que eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre como que o regime PJ se relaciona com o trabalho para o exterior, para você também estar preparado para esse tipo de oportunidade. Quando você trabalha para uma firma do exterior, aquela empresa lá fora, ela não tem nenhuma obrigação com as leis brasileiras. Ela nem precisa saber o que é CLT, o que é FGTS, INSS, o Getúlio Vargas, aquela história toda. Ela não está sujeita a isso. Ela só vai receber o seu trabalho e te mandar o seu dinheiro. E ponto. Acabou para ela.
Agora, para você não, você que é um cidadão brasileiro, precisa declarar para o seu governo de onde vem aquele dinheiro e tributá-lo. E aí que tem duas opções, um pouco diferentes, tá? Ou você tributa como uma pessoa física, não é CLT, seria um profissional autônomo, e vai pagar uns 27,5%, que é o mesmo que um CLT paga, só que sem direito nenhum. Ou então, você abre um CNPJ normal, do mesmo jeito que eu expliquei, e fala para o governo: esse dinheiro que eu recebi de fora, ele é o faturamento da minha empresa. Aí você paga os impostos como PJ da mesma forma que eu expliquei também no segundo tópico. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? Quando a gente trabalha aqui dentro do Brasil e escolhe entre ser CLT ou ser PJ, até tinha uma discussão legítima sobre a questão dos direitos trabalhistas, aposentadoria, benefício, enfim. Tem gente que se sente confortável em trocar os benefícios para ganhar um pouco mais, tem gente que fica muito desconfortável. Cada cabeça é uma sentença. E tudo bem. Agora, quando a gente está trabalhando para o exterior, tá? A gente já abriu mão completamente de qualquer direito, de qualquer benefício. Então a gente está discutindo entre 3 vezes mais imposto ou ser PJ e pagar um imposto um pouco menor. Um pouco não, muito menor. Então, minha opinião sincera, trabalhando para o exterior, não tem sentido nem entrar nessa discussão entre ser pessoa física, não CLT, pessoa física ou pessoa jurídica. Se você trabalha para o exterior ou conhece alguém que trabalha, já deu, né? Para de perder dinheiro e abre um CNPJ. Ainda sobre os impostos, trabalhando como PJ, tem algumas calculadoras na internet, mas a maioria delas ou é complicada demais, ou é simples demais e não é assertiva. Como vários colegas meus perguntavam isso, eu, André, fiz uma planilha do meu jeito, que ela faz a conta. Você põe o salário, ela te dá quanto de imposto exatamente você pagaria no cenário CLT e quanto de imposto exatamente no centavo você pagaria no cenário PJ. Ela ainda te dá os limites de até onde você pode ir na negociação com o seu empregador, numa eventual conversão de CLT para PJ, se for esse o seu caso. É uma planilha simples, não tem macro, é só fórmula. Eu fiz inicialmente para ajudar os meus colegas, mas como todo mundo pediu, eu acabei liberando de graça na internet e você também pode baixar. Está no primeiro link da descrição. E enfim, a gente acabou falando praticamente tudo que você precisa saber para trabalhar como PJ. E eu espero sinceramente que tanto essas dicas quanto a calculadora te ajudem a dar o próximo passo na sua carreira. Se esse vídeo te ajudou, por favor, não deixa de sinalizar aqui com o seu like, não deixa também de mandar para os seus amigos. E muito obrigado, muito sucesso para você e obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima.